Oi, gente bonita! Eu sou a Arletes Cantambulo e esse é o Spiritualcast. E eu sou o César Teles, pessoal, e hoje o nosso tema é muito interessante. Vamos falar hoje de magia. Uau! Hoje nós estamos todos aqui enfeitiçados e Todos místicos. poderosos, né? E aí a gente vai cair muito nessa coisa do imaginário, né? Tudo, né? Tantos contos de fadas e tantas coisas, tudo tem magia, né? Hoje em dia, esse pessoal essa coisa de fantasia, mundo de fantasia, tipo Games of Thrones, né? Tudo tem uma mágica, tem alguém, tem um poderosíssimo que faz lá tudo se virar do avesso. Como é forte dentro do nosso inconsciente os símbolos da transformação da magia, né, César? Mas não é só dessa magia que nós estamos falando, não, né? Nós estamos querendo falar de outra, né? É de Também. outra, né? É de outra que tem duas vertentes, né? Tem o positivo e às vezes tem um lado mais negativo também. Que às vezes dá uns pepinos, né, Arlete, para resolver, né? Quando tem isso, É, mas água de erva, mesa radiônica, cristal, incenso, passe, reiki, tudo que a gente pode. Por quê, gente, que a gente trouxe esse tema hoje? Porque nós somos oraculistas, vocês sabem, eu sou taróloga, o César trabalha com baralho cigano. E, gente, o que a gente recebe de gente que vem querendo saber, né, se tem alguma magia, se alguém fez um trabalho, se há algum bloqueio nesse sentido na vida. E o pior é que existe, gente. Tem hora que a pessoa está certa, que tem mesmo, né? Tem muitas vezes que a pessoa vem falando, ai, nada me acerta na minha vida, eu acho que alguém fez um trabalho para mim, você abre as cartas e você vê que não é, sabe? Que a pessoa que está numa vibração negativa, ou que a pessoa que não está fraca naquele momento, talvez precise mesmo de um tratamento espiritual, mas não no sentido de limpar. Mas tem horas, gente, que é mesmo, tem é mesmo, isso mesmo. existe, né? E aí a gente fica pensando, então, César, como é que a gente sabe quando a gente está magiado? Quando tem alguma coisa na gente, hein? Como que se Arlete, eu acho percebe? que são várias coisas, são vários indicativos. Eu acho que o principal indicativo é que a tua vida ela vai perder fluência. Eu acho que esse é o principal indício. Eu acho que nunca é só um indício, sabe? Eu acho que são vários indícios. Agora, é, algumas áreas da nossa vida tem um fluxo normal, e aí simplesmente as coisas começam a não dar certo, perdeu aquela fluidez, perdeu aquela fluência. Obviamente a gente tem que de fato consultar, tem que verificar, porque às vezes é algo de processo mesmo, às vezes é uma fase que você está passando que é mais desafiadora. Agora eu acho que esse é o principal objetivo. A fluência da sua vida começa a perder. Eu particularmente, você sabe, né, que a gente é amigo pessoal, já passei por alguns processos de receber algumas magias aí. E eu, particularmente, tá? Eu até brinco aqui com meus amigos. Falei, gente, eu tenho um para-raio aqui. Eu tenho um para-raio. Quando alguém mexe na minha energia, automaticamente eu sinto. Na hora. Eu até Mas te comentei isso recentemente, né? Eu tava num atendimento e eu senti, estão mexendo na minha energia. Eu senti falta de ar e tal. Obviamente, infelizmente, nem todo mundo vai sentir dessa forma. Mas eu acredito que o universo ele vai dar algumas diquinhas, vai dar aqui alguns insights. Olha, tem algo que não está normal, sabe? Eu tenho muito cliente que às vezes eu tenho que estar nesses processos, e eles me relatam que eles se sentem sem energia vital, ah, cansados, verdade, verdade. cansados. Nossa, César, eu tô cansado, sabe? E eu sinto, obviamente não é todo mundo que sente isso, eu sinto muitas dores aqui nas costas, sabe? Tipo, é como se o mundo tivesse, eu perdi a vitalidade. Eu acho que eu, particularmente, vejo meus clientes percebendo, vindo até mim para saber, principalmente quando eles estão com essas coisas. As coisas não estão andando, eles estão se sentindo muito cansado, tipo, sem energia vital, sem essa vitalidade. Irritado, sem paciência com as coisas. Exato. Uma Tem isso. irritabilidade, uma angústia, tipo, algo não está muito bem, algo não está muito certo. E às vezes, engraçado que tem alguns clientes que estão em processos terapêuticos, eles dizem, César, eu estou fazendo terapia, tipo, tá todo dia, eu não sei de onde está vindo isso. Aí a gente vai lá ver no oráculo e tá explicado. Eita, explicado. E é algo muito, muito complicado, né, Arlete? Porque a gente fala de vibração o tempo todo. Mantenha uma vibração alta, mantenha uma vibração alta. E, de fato, esse é o maior segredo para você não ser magiado.
Mas a gente não pode ser hipócrita, porque ninguém consegue manter essa vibração alta o tempo todo. Uma frequência de uma magia do bruxo lá, do feiticeiro e tal, a magia tem uma frequência muito baixa. E aí vai lá. Se sua frequência tá alta, beleza, isso não vai te encontrar. Só que essa magia aqui, ela ainda fica um tempinho lá. Então, e eventualmente, pessoal, a gente vai baixar essa frequência. Não vamos ser hipócritas. Gente, emoções não tem como, gente. A gente fala assim, eu acredito que tem pessoas que têm já um tipo de proteção natural, que tem uma força, e nem sempre eu acho que está muito ligada a pessoa ter aquela coisa de caráter elevado, angelical, sabe? Que tem gente ruim que também não pega. Mas tem algumas pessoas que têm uma defesa, sabe? Que tem uma energia própria muito forte, assim, que realmente não é muito difícil atingir. Mas eu acho que ninguém pode falar que tem um corpo fechado, não. Não existe eu isso. A falar, não pode me jogar magia que eu não pego. Mas não jogue não, gente, jogue não. Não existe isso. Não existe. Eu falo porque você sabe que eu sou iniciado na bruxaria, na magia natural, e aí eu sou muito pesquisador desses assuntos místicos de magia e tal. É um assunto que eu particularmente gosto bastante. E aí eu já pesquisei, já fui no Candomblé pesquisar, já fui na Umbanda pesquisar, já fui na Quimbanda pesquisar. E aí um dia eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é quimbandeira, e ela vai para um lado mais negro da força. Ela é da Quimbanda luciferiana. Pessoal, mais que tem esse nome causa um pouquinho de medo, é uma das pessoas de mais luz que eu encontrei na vida, por mais contraditório que seja. Podcast, hein? Para falar Vamos chamar ela sim. Exato. E aí eu perguntei, amiga, existe isso de corpo fechado? Ela falou, César, existe ou não existe? Há uma proteção, mas ela falou, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E ela falou, se tiver uma pessoa intencionada a ferrar a vida de uma outra pessoa, ela vai tentar. Uma hora, de novo, como a gente não mantém isso aqui o tempo todo, então é aquela coisa. Não existe ninguém que seja... não sei se existe a palavra. Enfeitiçável? Enfeitiçável. Exato. Não existe ninguém que seja... Vai de algum pouquinho entra, né? E às vezes entra na forma de um pensamento obsessivo, mas isso que você estava falando, de mudar o humor da pessoa perder motivação, que tinha assim, um projeto, uma coisa que ela queria, ela estava tão animada, de repente ela, né? Aquilo se esvai. E de relacionamentos também começarem a ir mal, a pessoa vem com umas crises de ciúme do nada, vem com uma desconfiança do nada. Nossa, você sabe que recentemente tem um casal que eu atendo a moça, agora atendo os dois, atendi a moça. E o rapaz sonhou com a ex, indo num lugar, pagando, ele soube até o quanto. E aí depois ele começou, na verdade, acho que ele começou a ficar um pouco mais irritado, os negócios não iam bem, começou a ficar com muitos ciúmes da esposa, com muitos ciúmes dessa minha cliente, e assim, nunca aconteceu nada para ele ter ciúmes, né? Ela nunca causou uma insegurança, nunca teve um nada no relacionamento que justificasse que ele ficasse enciumado. E ele começou a ter muitos ciúmes e muita desconfiança. Aí teve esse sonho, foi aí que ele teve esse sonho. Aí ela veio me procurar, contar o que estava acontecendo. Aí a gente deu uma olhadinha nas cartas, aí viu que realmente a ex tinha mexido uns pauzinhos, e fizemos a limpeza na mesa radiônica, mas ele teve que ter o sonho para ele acreditar, sabe? Ele parece que foi uma coisa assim, muito. Eu só queria fazer um parênteses, gente. A gente está realmente focando nesse podcast, nessa história da magia com má intenção. Porque tem muita magia boa também, viu, gente? Muita magia boa. Que a gente faz para abrir caminho, para encontrar o amor verdadeiro. E eu acho que, para mim, a grande diferença da magia do bem e da magia do mal é que você, quando você está fazendo algo para o bem, você não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Você está assim, desejando o bem, você pode ter até um objetivo, tipo assim, eu vou fazer aqui um ritual, alguma coisa, porque eu quero um emprego novo, ou porque eu quero encontrar um amor, ou porque eu quero comprar um carro, mas você não está falando, interferindo na escolha do outro, né? Tipo assim,
Eu quero aquela pessoa. Então, aquela pessoa vai terminar um relacionamento e vai ficar comigo. Então, eu quero que determinada pessoa faça isso. Eu quero um emprego, mas aquele emprego já está ocupado com outra pessoa. Então, eu quero aquele emprego. Então, eu quero que aquela pessoa caia para eu pegar o lugar dela. Aí você está mexendo o endereço, né? Então, eu acho, para mim, isso é a magia que nós estamos falando aqui, não é isso? Você concorda? É isso mesmo, é isso mesmo. É a magia que interfere no livre-arbítrio, porque, na verdade, eu até brinco que Deus é o maior bruxo que existiu, sabe? E como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, cara, a gente é bruxo também, a gente tem essa energia. Magia, basicamente, é eu tornar realidade os meus desejos. E a gente falou isso no podcast passado, né? O que é a lei da atração se não é magia, gente? O que é a cocriação se não é magia? A diferença é, o magista, quando ele está lá, ele sabe, ele tem essa convicção, ele sabe disso, que o mais importante no processo magístico é a intenção. É a minha intenção e o que eu estou sentindo naquele momento. E aí, como ele tem um conhecimento empírico de outros elementos, ele vai lá com a intenção, ele mistura uma velinha, um cristal, outros elementos para potencializar essa intenção. Agora, bem lembrado que eu falei isso, tem gente que está magiando outras pessoas e não está sabendo. Tem muito isso. Essa coisa de rogar uma praga, essa coisa de ficar com ódio do outro, ficar desejando o tempo todo que o outro se ferre. Você está movendo energia, né? Exato. E se seu coração estiver cheio daquilo ali, já foi. Você magiou. É o que eu falo. Gente, a intenção é 90%, é 99%. É 99%. E isso tanto para o bem quanto para o mal. Eu tenho algumas clientes que eu dou, às vezes, algumas aulas de alguns feitiços, e eu falo, olha, o mais importante é a intenção. A vela é 1%. O ato ritualístico é 1%. O mais importante é o que o teu coração está carregando, tanto positivamente quanto pro mal. Tipo, eu quero ferrar uma pessoa, eu preciso sentir o ódio dessa pessoa para eu conseguir isso. Então, eu quero trazer amor na minha vida, eu preciso sentir esse amor. Então, o mais importante é isso. E aí a gente para analisar, né, Arletezinha? Quantas vezes eu estou sentindo algumas coisas ruins e eu estou emanando aquilo? Cara, isso também é um tipo de magia. Claro que é, porque se você partir desse princípio que a magia é você pegar um desejo, um pensamento e trazer para a matéria, concretizar, a hora que você está ali rogando praga para alguém porque você está com raiva do cara que te deu uma fechada que seja, você está emitindo essa energia. Se a pessoa tiver com o cão coberto, você pega. A diferença Total. né, que nesse momento ali que eu simplesmente tomei uma fechada e fiquei com raiva do cara, ok. Agora, se você tem um ódio de uma pessoa que está na tua vida constantemente, você está emitindo aquilo, sabe? Tipo, sei lá, a pessoa que está com o seu ex, né? Foi seu e agora está com outro. E o tempo todo você está sem filha da mãe, não sei o quê, o que eu quero falar. Aí vai entrar no água mole em pedra dura que a tua amiga falou, né? Você vai Tanto fazer bate até que fora. até que uma hora chega, né? E assim, eu acho que as pessoas brincam muito com isso. Eu vejo muita gente fazendo assim, vou fazer uma simpatia, só uma simpatia, né? Achando que é uma coisa assim, né? Que é leve, que é uma simpatia, só para separar ele dela, eu vou fazer uma simpatia. Não tem noção, né, César, do tamanho da... Não tenho noção e não tenho preparo e o cuidado, sabe? Não sabe, qualquer tipo de ato ritualístico, eu preciso fazer uma limpeza antes, eu preciso preparar o ambiente, eu preciso me preparar, preciso me sintonizar com aquilo. Você está fazendo uma simpatia. Você não sabe que energia você está convidando para essa simpatia. Que energia você está convidando? É uma energia divina? Se não for uma energia divina, você vai saber banir depois essa energia para essa energia não te acompanhar? Então, infelizmente, eu fico vendo aqui várias coisas na internet. Faça isso, gente do céu. E as pessoas estão no engano, elas acreditam nisso. Talvez tenha um resultado, agora a gente não sabe as consequências disso, os desdobramentos disso, sabe? Eu tinha uma cliente, ela consultou ela já tem um tempinho, eu até parei de consultar ela, sabe aquele cliente que chega, não dá mais, não dá mais, porque a gente vê que ela não queria, tem hora que chega, porque não queria um processo de mudança, e eu percebi que eu estava com um processo de dreno com ela, sabe? Eu estava gastando minha energia demais e eu estava vendo mudança. E aí, ela estava num processo muito complicado. Ela era casada e ela tinha um marido dela, os filhos lá, só que ela, lá no passado dela,
ela tinha um namoradozinho que ela queria, foi lá, pagou um pai de santo para fazer uma amarraçãozinha. Tá. Depois mudou de ideia, foi para outro, né? Isso aí, ela era casada. Né? Exato, né? Aí foi para uma outra e tal, conheceu uma outra pessoa, foi lá, fez. Segunda amarração dela, tá? Segunda amarração dela. Tá? Aí chegou, eu conheci ela nesse processo da terceira pessoa. Sabe? Eu falei, meu anjo, eu me lembro como se fosse ontem. Eu falei, meu anjo, você tem caminho com ele, sabe? Você tem caminho. Só que, sabe, infelizmente, eu não tô vendo você ficando com ele. Não tô vendo. Sabe por que você não vai ficar? Porque aqui tem algo karmático aqui na sua vida. Tá com muito, muito laço preso no passado. Então, por mais que você tenha caminho com ele, que no jogo era muito claro, eles tinham um destino, eles tinham um caminho juntos aqui, sabe? Talvez até de outras vidas, mas eu deixei muito claro pra ela. Você mexeu no livre-arbítrio de outras pessoas lá atrás. E aqui me vem meio como se fosse uma lição do universo. Por mais que você tivesse caminho, nessa vida você não vai concretizar esse caminho com ele por conta dessas outras coisas que você fez lá no passado. E, gente, e aí, olha a importância, ela fez algo lá no passado dela, reverberou no presente, gente. Mas quando a pessoa faz um processo que é chamado de amarração, né? A pessoa esquece que ela se amarra junto. Exato! Gente, eu vou amarrar você, eu vou amarrar em quem? Em mim. Então eu também estou amarrada. Gente, e a quantidade de. Ai, gente, esse assunto a gente vai ter que fazer um podcast número 2. Vai dar pano pra manga. Mas a gente vai aprender, a gente vai para falar disso e ver isso em vários, né, ângulos. Eu adoro. Exato. Porque a amarração, gente, basicamente eu tô tirando o livre-arbítrio de uma outra pessoa. Mas princípio básico de magia, você sabe disso, Alete. Magia cria tudo. Mas amor é a única coisa que magia não consegue criar. Magia não cria sentimento. Ou seja, vai criar um pensamento obsessivo, vai criar um desejo, vai criar confusão nos sentimentos, ficar nublado, mas magia não consegue fazer. Não cria sentimento. Amar outra. Exato. Né? Então você vai ter um zumbi do seu lado. Qual que é a única garantia que você vai ter? Ele não vai sair do seu lado. Essa garantia de uma amarração. Ele não vai sair do seu lado, mas aí são brigas homéricas. Ele vai trair. Né? Ser feliz é outra coisa. E é muito assim, chato, eu acho, assim, triste até, quando uma pessoa está nesse grau de desespero, né? De querer um outro a qualquer custo, de não conseguir elaborar essa frustração, de perder alguém e se abrir para se renovar para um outro relacionamento, porque uma das coisas, ainda mais trabalhando com vidas passadas, uma das coisas que eu entendo que o ser humano mais tem é a capacidade de se reinventar. Capacidade de começar de novo, de amar outra vez, de se abrir para novas coisas. Gente, é impressionante. Quanto mais eu trabalho com o registro akáshico, com as regressões, e mais eu vejo a tristeza, a dor, as coisas horríveis que as pessoas passaram, e hoje as pessoas estão aqui inteiras e estão conseguindo transmutar, estão conseguindo vencer, estão conseguindo... Eu olho assim e falo, gente, o ser humano é um milagre mesmo. Como é que pode uma pessoa ter morrido numa vida como um indigente, caído de bêbado no chão, pobre de não ter nada, e ter tido, sabe, uma vida horrorosa, horrorosa, horrorosa. E nessa vida está aqui inteiro, trabalhando, fazendo, amando, construindo. Eu falo, gente, o ser humano é um bicho muito legal, porque ele se reinventa, né? Ele se transforma. E nessa vida mesmo, né? Quanta gente a gente não conhece histórias que a pessoa tomou altos tombos e se levantou e se refez e venceu até doenças, né? Assim como câncer, como, sabe? E a pessoa conseguiu fazer, dar a volta por cima, né? Então, a gente tem uma capacidade tão grande de amar de novo, de se reinventar, de recriar, de fazer essa magia do bem acontecer. Para que vai amarrar lá no passado, Jesus? Então, eu acho que o quanto a pessoa está tão desesperada que não consegue acessar esse lugar, essa esperança de renovação que a gente sempre tem, né? Tantas voltas que a vida dá e a gente se adapta. E a gente vai em frente, né? Eu acho... Bom, mas enfim, né, amor? Na hora do desespero, a pessoa às vezes recorre mesmo
Mas, realmente, as pessoas têm que ter mais responsabilidade com o que fazem, porque tem consequências, gente. Exato. Toda ação gera uma reação. E dentro da Wicca, né? Eu não sou wiccano, mas eu conheço muito da Wicca. Tem a lei tríplice, né? O que eu faço pro outro volta 3 vezes para mim. Então, olha para isso. É que nem um dedinho quando eu aponto pro outro, né? Eu aponto aqui, eu tenho 3 dedos. Então, tipo, isso é a lei primordial da magia. Aquilo que eu faço para outra pessoa vai voltar na mesma não, 3 vezes na minha direção. Então, o que eu tô mandando aí pro outro, cara? O que eu tô buscando de fato? O que eu tô vibrando, né? que eu tô vibrando de fato? Eu acho até bem parecido, quando a gente estava falando ali dos sintomas da magia, eu fiquei pensando agora que é muito parecido com a obsessão também, né? Quando a pessoa tem um problema espiritual de um obsessor, também é muito parecido. Exato. Pesadelos também é um outro sintoma também, né? Acordar às 3 horas da madrugada. 4 da madrugada, né? E aí essa coisa da dificuldade de dormir também é isso. Mas eu acho que o principal mesmo é aquilo que você falou, eu não fluir da vida. E aí é olhar, né, o que está acontecendo, olhar para isso, procurar uma pessoa que seja competente, gente, que você confie. Que seja sério, gente, que seja sério, porque você sabe, né, amiga? Infelizmente, esse mercado de magia aí, eu não sei nem se é um mercado, não gosto nem de falar essa palavra mercado, porque parece ser um comércio, né? Mas infelizmente, para muitos virou um comércio, sabe? Eu entendo que tem que ser cobrado um valor, sim, porque tipo, tem custo, tem a energia da pessoa, mas o que eu tenho visto, assim, a quantidade de casos de pessoas, assim, ultimamente, eu tenho atendido muitas pessoas que estão em processos de magia. Eu fui num magista tal, num bruxo tal, me cobrou isso, isso e isso. E aí quando eu vejo lá, mas gente, não tinha nada. Não tinha nada. Ou então, vai em um prometendo coisas mirabolantes, eu vou trazer ele. Gente, tem um cuidado também, gente, tem um parcimônia, sabe? Eu acho que, infelizmente, estão brincando muito com a espiritualidade de uma forma muito, muito feia, sabe? Muito feia mesmo. Eu acho que a gente pode brincar com tudo na vida. Agora, eu não posso brincar com a fé das pessoas. Não posso brincar com a fé das pessoas. E estão brincando. Então, tenham cuidado com isso também, gente. Tenham cuidado, gente, principalmente quando você está tudo bem na tua vida, daí você vai num oráculo, vai procurar uma orientação, e nós somos oraculistas, e eu lamento muito que esse tipo de coisa exista, porque isso mancha a nossa reputação, né? A gente que faz um trabalho mais voltado para o autoconhecimento, que vai sim olhar futuro, vai sim olhar se você está com uma magia, mas é de enfim, com uma ética, com um profissionalismo. Mas, cara, você foi num lugar, a pessoa olhou para tua cara e falou: olha, você tem uma magia que nada na tua vida vai estar certo, e já vai colocando o preço do trabalho, já vai colocando que se você não fizer, seu filho vai morrer. Eu já vi isso. As pessoas falam assim: se você não fizer essa limpeza, vai cair no teu filho vai morrer. Imagina o desespero que a pessoa fica. Então, se acontecer alguma coisa assim com você, procura outra pessoa, confirma isso, né? Porque tem muita gente que faz isso mesmo, gente, faz uma espécie de montagem espiritual. Você vai lá, olha, tem aqui uma magia para você, e se você não limpar, você vai perder tudo, teu casamento vai acabar, teu filho vai ficar doente. E aí te cobram uma fortuna, e eu já vi gente fazer dívida para pagar. Eu já vi também, Arlete. Eu já vi. Eu tenho uma cliente, nossa, tem vários casos disso. Eu tinha uma cliente que eu atendia há pouco tempo e nada na vida dela dava certo. Ela era enfermeira, ela não estava conseguindo trabalhar na área, ela estava fazendo alguns bicos e nada dava certo na época. Nada. Não tinha influência na vida dela. E aí ela falou: César, eu não aguento mais. Eu já fiz 1 milhão de limpezas. Ela confiou numa pessoa, falou, e de fato, tinha uma magia assim, de fato, tá? Tinha uma magia. Só que a pessoa, nessa brincadeirinha aí, ela pegou um empréstimo, ela gastou aproximadamente 20 mil reais. 20 mil reais. Você tem noção disso? 20 mil reais. E a pessoa acreditando. Porque de fato. Perdão, pode falar. Não, eu te interrompi. E pagou isso e a vida continuou travada, né?
Exato. E nunca, não foi R$20.000 de uma vez só. Olha, temos que fazer isso hoje. Não, tem que fazer mais isso. Os famosos reforços, né? Tem que fazer mais isso, tem que fazer mais isso. Quando ela foi ver, era uma bola de neve aqui gigantesca, 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 gigantesca. Até que não, amigo, para aí, vamos começar aqui. Tem isso mesmo, tá? Indiquei ela para uma pessoa. Era uma magia meio complicada mesmo. Foi para isso, resolveu. Agora, tenho muito cuidado, que infelizmente, nesse meio, tá faltando pessoas éticas. O que eu sinto aqui também, tá, Leti? Por tantas pessoas picaretas, por tantas pessoas mau caráter, às vezes aconteceu comigo também uma cliente que ela tinha uma situação e ela não acreditou. Falou, ai, César, desculpa, não acredito, tipo, já passei por isso no passado. É isso que eu falei, a gente acaba sendo julgado, o nosso trabalho sendo julgado por conta dessas pessoas que infelizmente estão aí no mercado, né? Eu entendo que essas pessoas estão plantando um karma violento, né? Violentíssimo, violentíssimo, porque essa última cliente que eu falei que ela não acreditou, eu falei, amiga, você tá com isso, isso e isso, não sei se você vai acreditar, mas na minha obrigação aqui é te orientar. Ponto, terminou minha parte. Ela ficou sem falar comigo durante 1 ano, né? Aí 1 ano depois, eu atendi o marido dela. Essa guria ficou com câncer. Ficou com câncer. E eu falei 1 ano atrás, e aí eu conversei com ele, falei, eu brifei a tua esposa lá e tal, queria ele abrir o jogo comigo, e eu falei, ela não foi atrás, ele falou, não, César, ela não acreditou. Então, mas aí eu me perguntei, por que ela não acreditou? Olha, gente, olha como uma atitude ruim do mercado impacta na vida de outras pessoas. É muito ruim, né? É muito ruim. Deixa eu te contar o caso de uma cliente minha. Quando eu a conheci, ela começou a jogar tarô comigo, amiga, ela estava numa situação que era a seguinte. Ela foi parar na mão numa dessas pessoas, né, desse estilão que eu tô falando, e aí o cara falou que ela estava lá com 1000 macumbas em cima dela, né, e cobrou, limpou. Aí sabe o que o cara começou a fazer? Ele mesmo fazia as magias para ela. Não. Ele fazia... Mas acontece, tá? Acontece muito, tá? E avisava ela que alguém tinha feito para ela voltar e limpar. Cara, ela ficou num ciclo vicioso, ela foi muito dinheiro que ela deu na mão desse cara. Esse cara não cobrava R$200, R$300, não. Cada trabalho dele era de 5.000 para cima. E ela foi entrando num ciclo assim, cara, ela estava endividada, ela estava acabada, ela estava... Você sabe o que? Nada dá certo na vida da pessoa, tá tudo muito fechado mesmo. E foi, olha, um trabalho para ela conseguir se desvencilhar, conseguir se levantar. Aí ela acabou de crer que ele fazia mesmo. Um dia que ligou uma pessoa para ela que ela não conhecia, simplesmente ligou uma pessoa, ela atendeu, a pessoa falou, olha, eu frequento lá o lugar do fulano e eu vi uma pessoa lá botando, pedindo, encomendando um trabalho contra você, para derrubar você. Então, eu resolvi te avisar. Aí eu falei para ela, menina, mas como que a pessoa... Você não conhece a pessoa, você não frequentava lá o templo, o terreiro lá da pessoa. Como assim? A pessoa sabe quem é você? Viu lá seu nome e resolveu o quê? Procurou teu telefone na lista telefônica e te ligou? Exato. Como conseguiu o telefone, né? Foi alguém que ele mandou ligar, né? Para ela entender que tinha... para ela voltar. Olha que loucura. Aí ela não levou a sério também. A gente foi fazendo mesa radiônica, até essa energia. A vida dela já mudou muito. Agora faz um tempinho que eu não falo com ela. Mas ela tem uma vida muito dinâmica, assim, uma coisa louca. Cada hora acontece uma coisa. Até hoje tá meio assim, sabe? Já deu uma boa melhorada, já mudou muito, muito mesmo. Ela é aquela pessoa assim que nada é fácil, sabe? Tudo acontece alguma coisa no meio do caminho. Agora eu acredito que ela realmente vai entrar num período de mais paz, porque realmente houve uma mudança muito grande na vida dela. Tomara a Deus. Espero que ela é uma boa pessoa, era uma ótima pessoa. Precisa de um coração enorme. Né? Mas estava aí nessa bagunça aí. Enfim, né, amigos? Se a gente for contar caso aqui, né? A gente passa a noite aqui falando. Porque cada caso, amiga. Sim, que a gente conhece, né? E também conhece muito caso de gente que conseguiu limpar, né? Que nem esse rapaz que eu estava falando que sonhou lá com
com a ex fazendo o trabalho. Nós fizemos a mesa, limpamos, foi uma série de mesas, foi acho que 3. Ficou bem, passou, parou esse ciúme insano da mulher, ficou bem, começou a prosperar de novo no trabalho dele, que ele tem uma loja, abriu outra loja, enfim, foi caminhando, né? E isso também você vê, né? Depois, quando a coisa acaba, como a coisa anda, né? Uma coisa, exato. E o complicado também, Alex, você deve perceber isso, é quando a pessoa está num processo de magia, claro que não generalizando, mas normalmente também ela está passando por algum outro tipo de complicação, ou no mental dela, ou no emocional dela. Eu percebo muito isso. Por isso que é importante, gente, corpo, mente e espírito. Não adianta cuidar somente da parte espiritual se eu não cuidar dessa parte aqui, ó, da minha mente. Porque o principal também é a minha mente. É a minha mente. Então, tipo, vamos lá. Até as pessoas que estão buscando fazer magias para outras pessoas ou estão aí, eu tenho um desequilíbrio mental primeiro. Seja um desequilíbrio emocional, nananana. Então, olha bem, olha a importância de se manter equilibrado aqui no nosso mental e emocional, porque se isso não está aqui, automaticamente vai vertendo para outras áreas. Então, é o que eu falo com o cliente, olha, para um cliente, olha, tem essa situação, não vamos aumentar essa situação. Primeira coisa, você vai se cuidar, não dá, eu não posso, não é fingir que o problema não existe, mas eu não posso dar força para o problema, você vai vibrar alto. Então, primeira coisa que eu falo, e a parte mais difícil, né, é o controle mental. Você vai precisar controlar suas emoções, seus pensamentos aí, ó, pronto. Porque a parte da magia, você te ensina aqui, você vai em tal pessoa, resolve. Agora tem uma outra parte que é a parte mais difícil. É aqui, ó. Você vai ter que controlar sua mente e seu coração. Tá? Então, tipo, não é fingir que o problema não existe, mas, tipo, eu não posso dar força a esse problema. Confio em Deus, confio na justiça natural, na justiça divina, as coisas vão fluir. Mas é difícil, eu confesso. Eu sei que a teoria é muito bonita. É no autoconhecimento, né, amigo? Que Exato. mesmo o poder da magia, se a gente não tem essa parte de se trabalhar e se curar emocionalmente, mudar o padrão de pensamento, olhar com bons olhos, a gente acaba atraindo, né? E sabe também uma coisa que eu acho muito interessante, é que as pessoas não têm noção, é que elas fazem magia para elas mesmas, magia negativa. Não, nossa, gente, a gente se automacumba, tá? Muito, muito. Mas, né? A hora que você tá triste, acabou um relacionamento, aí você fala assim, nunca mais vou amar de novo. Com aquele drama, aquele sentimento, aquela certeza, sabe? Que vem toda essa intenção, toda essa emoção. Minha filha, nunca mais você vai amar de novo mesmo. Acabou. Exato. Você se autopraguejou aí, não sabe. Não sabe, faz uma jura, né? Faz uma jura e não tem jeito. Você não sabe, mas você conseguiu fechar os seus caminhos. Não precisou de ninguém. Não precisou de ninguém. Porque, gente, é o que eu falo, gente, muito cuidado com o que a gente pede, com o que a gente emana quando eu tô triste e quando eu tô enraivado. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Aí eu até diria, até em momentos de felicidade também a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede também. Porque, de novo, é o sentir. É o que eu tô sentindo no momento, gente. É o que eu tô sentindo no momento. Eu tenho um caso de uma amiga não, né? Uma colega que ela terminou o relacionamento, o cara ele foi escrotinho com ela assim, tá? Enfim. Usou ela de todas as formas possíveis e ela se sentiu magoada, ela estava naquele estágio de dor, de luto, de raiva, aquele estágio que todo mundo passa quando termina um relacionamento. E aí ela falou que ela foi na rua, ela encontrou uma encruzilhada. Olha a situação. Ela ajoelhou lá e ela falou: se existe desgraça nesse mundo, se existe vingança, eu quero que algo de ruim aconteça com ele. De novo, ela pediu. Pra quem? A gente não sabe o que ela pediu. Fez um ritual. Mas ela tinha ajoelhou, fez a intenção. Esse cara, nesse dia, bateu o carro com o paraplégico. Eita, mulher, você tem noção? Você tem noção disso? A intenção, é o que eu falo, a intenção é mais importante. Ela colocou toda a intenção dela lá. Se existe ódio nesse mundo, se existe coisa ruim, que algo ruim aconteça com ela. Fez, mandou. Olha o desdobramento, olha o karma que ela puxou para a vida dela. Pois olha o karma que ela puxou para a vida dela. Muito impensado, né? Num momento assim. E, de fato, ela deve ter se sentido super culpada depois, né?
Porque Exato. fundo, Mas, né? Ela quis ali naquele momento, ela estava com muita raiva, mas no fundo, não é o que ela desejava, né? não era o que ela desejava, mas tipo, na raiva, na raiva a gente fica atordoado, fica atordoado. Então, gente, muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente manda quando eu tô enraivado e quando eu tô triste. E às vezes eu estou complicando a minha vida e de outras pessoas e, consequentemente, vai ter uma volta para mim também. Sabe? Tem a lei do retorno, a ação e reação. Mas eu não volto nessa vida, não, mas noutra volta, viu, gente? Exato, exatamente. Porque, gente, não é mole, não. E a gente fala, eu falo isso porque às vezes a gente vê pessoas que a gente julga que estão num comportamento tão ruim, que está magoando, que está fazendo, que está. E tem, né, gente? Tem. Muita gente aí que não está na luz, né? Por mais que a gente olhe com bons olhos e entenda que todo mundo está evoluindo, que todos são filhos de Deus e que é o momento, que ele vai aprender, etc., a gente não pode não se proteger, né? Você não pode achar que todo mundo é luz, porque realmente ainda temos muita coisa nesse planetinha aqui que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente vê pessoas fazendo coisas como tá roubando, políticos corruptos, até mesmo bandidos mesmo, ou pessoas cruéis, né, desse tipo que é abusador de mulheres e que é meio psicopata, enfim, narcisista, o que for, e a gente vê essas pessoas fazendo e não se dá mal, né? E a gente fica, às vezes, assim, questionando se Deus é justo, né? E aí você vê uma pessoa que é tão boa, que é tão do bem, que nada dá certo para ela. E aí a gente vai ter mistérios que nem cabe aqui a nós falar os porquês, porque eu acho que nem a gente vai conseguir saber, mas eu acredito demais na justiça divina. Eu entendo que se Deus está permitindo que aquela pessoa faça tudo isso, é porque também é porque há motivos mesmo que eu não os entenda, mas eu não acredito que as pessoas vão ficar sem colher aquilo que estão plantando. Não. Eu não estou falando de vingança ou de pagar pecado, mas eu estou falando da pessoa tem que aprender, né? A pessoa tem que virar uma chave, ela vai ter que evoluir. E o que acontece normalmente para a gente evoluir é dor, é sofrimento, né? Então, Normalmente. então eu imagino que mesmo que não seja nessa vida, noutra, ela vai ter que experienciar, né, experimentar aquilo que ela estava fazendo, para que ela possa virar a chavinha, né? Enfim, agora essa história da automagia é bem complicada. A gente tem mesmo que tomar cuidado, como o César falou aí, com o que a gente pede para Deus, que tem hora que ele está ouvindo, tá? Nossa. E é muito louco, porque a gente nunca sabe, né? E aí, César, se alguém se identificou aqui com a conversa, falou assim, eu tô mesmo me sentindo desmotivado, eu tô mesmo com dificuldade para dormir, eu tô mesmo assim, muito irritado, minhas coisas não estão andando, tudo muito difícil. Eu acho que eu tô mesmo, alguém deve ter jogado alguma coisa em cima de mim. Aliás, gente, eu falei isso, eu ia perguntar assim para o César, o que a pessoa deve fazer, e nós vamos falar disso. Mas também tem outro extremo. Tem gente que acha que tudo é culpa de magia, culpa dos outros, né? Eu fiz aqui, olha, né? Arrumei tudo a minha lojinha, abri minha porta, não entra um cliente, é o vizinho ali que tem inveja. É minha amiga que chegou aqui, botou olho gordo. É porque a ex do ex fez uma macumba para minha vida não andar. É porque o chefe que me mandou embora ficou com raiva de mim. Então, acaba colocando sempre no outro, né? E aí acha que tudo é magia, tudo é assim. Se a pessoa passou na rua e te deu uma olhada meio assim tortinha, você já pegou energia e você já não vai para frente, é por causa disso, porque o outro me olhou. E também é difícil isso, né, César, quando a gente pega essas pessoas que não conseguem assumir A responsabilidade da vida. Sim. Exato. E por mais que o assunto de magia seja muito, a gente está tendo muito cliente assim, dos clientes que eu atendo, 10% são esse pessoal, tá, gente? 90% normalmente não tem problemas de magia. São outras situações que estão bloqueando a vida, mas é difícil assumir a responsabilidade, né? É muito mais fácil ocupar. Foi fulana que fez magia para mim.
Então, é você olhar com atenção para isso, com responsabilidade, né? Não é tudo. Existe, existe. Existe. Né? Existe, tá? Existe, eu já vi alguns casos que realmente acabou com a vida da pessoa, alguns casos que foram um exagero, né? Mas é mesmo assim, a pessoa conseguiu se levantar, conseguiu se refazer, conseguiu se reerguer, entendeu? Mas a gente também não pode entrar numa vibração de que tudo é magia, né? Ai, meu, não consegui isso porque o outro isso. Vai assumindo responsabilidade pela sua vida. Então, por isso que a gente começou justamente falando dos sintomas. Quer dizer, eu estou me sentindo assim, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, as coisas não estão andando, todo mundo olha para minha cara e já me xinga. O que está acontecendo? Não estou com paciência para nada, estou irritado. Pensamentos, tipo esse caso que eu comentei. A esposa não fazia nada, a esposa era tranquila, tudo igual, e de repente ele começou a ter ciúmes, 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 e passar um monte de pensamentos na cabeça dele, de que ela estava traindo e que tinha alguém com ela. Então vinha imagens na cabeça dele, do nada, sabe? Ele estava lá trabalhando, de repente vinha, não, será que ela está trabalhando mesmo? Será que ela está com outro? Então, presta atenção e procura uma pessoa realmente da tua confiança, pede referências. Eu sei que é difícil, né? Que às vezes a gente vai conversar, mas não é tudo, viu, gente? Também vê se você não tá nessa vibe de jogar a sua responsabilidade para cima de todo mundo e não assumir a sua, falando que tudo é magia, né? E o que você faz, César, quando a gente está mais... A gente tem os nossos, né? Eu trabalho crônica e a mesa dos dragões eu entendo que é muito eficiente para isso. Agora, a gente tem, toda religião tem o seu método, né? De limpeza, de reconexão. Não tem? Tem. Eu atendo alguns clientes, eu não trabalho com trabalho de magia. Tipo, por exemplo, eu até trabalho, agora para abrir um caminhozinho aqui, para abrir um caminhozinho amoroso aqui. Agora, quebra de magia é algo que eu particularmente optei por não trabalhar, a não ser na mesa quântica, na mesa radiônica que eu trabalho aqui. Eu também trabalho na mesa. Bom, tá. Sou um pouco cagão para isso, posso ser. Não... Exato. Agora, tem várias formas também, tá, gente? Eu acho que o mais importante mesmo é começar por um oráculo, sabe? Começar por um oráculo. Eu falo isso porque eu tenho que perguntar ao oráculo qual que é o melhor atendimento, qual que é a melhor terapia, qual que é a melhor técnica para resolver aquela situação. E é o oráculo que vai te dizer, poxa, eu identifiquei o problema. Oráculo, qual que é a melhor técnica? É de fato uma quebra de magia dentro de tal vertente? É uma mesa quântica? Porque eu também, apesar que eu trabalho com a mesa quântica estelar, isso aí eu fui aprendendo dia a dia, tá? Com alguns clientes meus. Alguns estavam magiados, e aí eu fiz a limpeza lá, muitos resolveram, tá? Nunca mais teve, só que teve alguns casos também que, tipo, eu fiz 2, 3 meses não resolveram. Então, eu acho que para a gente não cair nesse erro também é importante. Primeira coisa de tudo também, eu ver no oráculo qual que é a terapia correta para essa situação, porque senão, não é que... Eu entendo que as mesas que eu estava fazendo ajudaram também, só que talvez não foi na situação daquela raiz, sabe? Talvez era uma outra técnica, era uma outra terapia que talvez, sei lá, uma apometria, a gente não sabe, então... Era isso que eu ia te falar, a importância de usar o oráculo, não só para isso, né, para indicar qual é o tratamento melhor e qual é o jeito mais eficiente de tratar, mas para ver se é magia mesmo, né? Exato. Às vezes é um obsessor, às vezes é uma coisa emocional, às vezes é você mesmo que fez um juramento, como a gente estava falando, né? Praguejou para si mesmo. Enfim, é uma crença limitante muito forte. A gente tem muita coisa de outras vidas que bloqueiam muito a vida da gente, que são tal dos pactos, votos e contratos. Mas isso daí, numa outra hora, a gente conversa. Mas isso é uma coisa que não deixa a tua vida fluir, mas não é uma coisa que te deixa cansado, sem motivação, de repente, né? Como a gente estava falando, você vem ali na tua vida, tocando a tua vida normal, né? Não é que você é a pessoa mais feliz do mundo, você tem seus problemas, mas você está
tiver aquela baixa de energia, aquela falta de motivação, está irritado, pensamentos catastróficos, começa a acontecer esse tipo de coisa, né? Quebra o celular, depois quebra o carro, aí estava tudo certo ali para um negócio acontecer, um negócio dá para trás, briga com o namorado, acontece tudo isso. Aí você entende que tem alguma energia ruim sobre você. Aí vai consultar um oráculo, né? Um oraculista. Bom, gente, é fácil, gente. É fácil você entender se a pessoa é séria. É só você sentir, é só você conversar com ela direitinho, que você vai entender, né? Se a pessoa é séria. Porque a pessoa que é séria, ela te fala com franqueza, ela não vai chegar para você e falar assim, ela vai falar para você, como o César fala, como eu falo, olha, realmente tem um trabalho assim de você. E o que eu posso te oferecer, o meu trabalho, é isso. Mas você tem livre-arbítrio, você vai decidir o que você vai fazer e outra. Eu estava falando, eu acho que toda essa coisa da magia é tão forte, tão antiga, como a gente estava falando, que todo mundo, todas as religiões têm, né? Você vai ter os evangélicos, têm aqueles cultos de libertação, que são maravilhosos. Aí os católicos vão ter, né, as promessas, as novenas, eles têm até o exorcismo, né, que em casos mais extremos. Então, cada religião vai ter o seu jeito de lidar com isso. Então, você tem muitas ferramentas. E os centros espíritas, apometrias, né, e outro tipo de limpeza. Então, eu acho que se cuidar energeticamente é um dever de todos nós, né? De banhos de erva, de fazer uma oração, a quando você sente uma energia mais pesada, realmente procurar ajuda, né, César? Total, total. Eu acho que a rapidez também ajuda às vezes, tá, pessoal? Porque magia, a definida magia, ela tem níveis também de atuação. Mesmo, César, isso para mim é novidade. Fala aí que eu vou aprender. Tem. Desculpa, gente, estou um pouquinho gripado. Eu tenho aprendido muito com essa minha amiga que é da Kimbanda. E ela me falou, César, magia, a definida magia tem níveis de atuação. Por exemplo, uma magia de destruição. Tá? Quero destruir a vida de fulano. Sim. Vai por etapas. Tá? Primeira área, normalmente, é a parte amorosa. A parte dos relacionamentos. Depois, parte financeira. Por último, chega na saúde. Então, só que na saúde é o último estágio. E quando chega, uma vez que chega na saúde, fica muito difícil de ter um retrocesso. O beleza, quebrou-se a magia, pipipi, popopó, beleza. Só que o estrago na matéria já está feito. E isso assim tem que botar. Conta bancária, assim como estrago no relacionamento amoroso, né? Tudo vai se estragando, porque mesmo que você consiga, talvez realmente o mais fácil, né, que depende de um perdão, muitas vezes apenas, é o relacionamento ser reatado, né? Que as pessoas voltem a se entender no relacionamento. Agora, de fato, quando você tem prejuízo financeiro e quando você tem prejuízo de saúde, já está materializado, você vai ter que lidar com isso, né? É verdade. Conforme vai passando, vai piorando, né, amigo? Vai piorando. Que loucura, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, tá bom. Então, gente, nós vamos dar uma novidadezinha aqui para vocês, que é o seguinte. Eu e o César, nós estávamos combinando de atender casos aqui no podcast. Eu com tarô e ele com baralho cigano. Então, para isso, o que vocês precisam fazer? Escrever a historinha de vocês, a pergunta de vocês e mandar no e-mail que vai estar aqui na descrição. Não é isso, César? Por favor, pessoal, mandem, fiquem tranquilos que a gente não vai dizer o nome de vocês, tá? A gente vai encontrar um pseudônimo aí para preservar a identidade de vocês, mas é muito importante. Vamos compartilhar. Eu acho que vai ser uma experiência fantástica de você ter um atendimento também, tá? E da gente levar a expansão da consciência para outras pessoas, porque muitas vezes o seu problema é o problema de uma outra pessoa também. Então, vamos nos ajudar mutuamente. Né? E é assim, gente, não adianta eu escrever assim no e-mail só. Ó, ele vai voltar para mim? Não, você tem que me contar a historinha, mais ou menos. Exato. Tá, gente? Conta a historinha completa. Aprofundar no caso, quer ver os detalhes. A gente quer dedicar aí meia hora, 40 minutos a olhar as possibilidades, a entender o relacionamento, ou entender o teu lance com o trabalho, com o que for. Então, a gente precisa de detalhes. E, assim, também nós vamos escolher, tá? Aqueles casos que a gente acha
que realmente vai, como o César falou aí, atender o maior número de pessoas, que as pessoas vão se identificar. Então, você capricha no seu e-mail, Por nós vamos favor. selecionar. Não Tô é isso, animado. meu? Então, foi lindo. Aprendi muito com você hoje sobre magia. Depois, eu acho que a gente tem que marcar mais pra frente uma segunda edição desse assunto de magia, gente. Porque tem tanta coisa ainda que a gente não falou. Mas a gente marca mais pra frente depois. Vamos, porque a gente também vai começar a trazer convidados e a gente vai trazer um pessoal do babado para poder colocar aí várias opiniões, né? Que nós não somos donos da verdade, a gente vai aprender muito também com esse pessoal. Então, gente, um grande abraço, um beijo no coração, muito obrigado, César. Obrigado a você, Arlete. Obrigado, pessoal. Não esqueçam de curtir, tá? E de compartilhar, mandar para os amigos. E até o próximo, pessoal. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.